Boa noite, irmãs. Graça e paz, amém? Isto. É motivo de muita alegria ver as irmãs aqui para adorar a Deus, dar a sua palavra, dar o seu testemunho, o cântico em honra e glória ao Senhor. Porque Ele é bom, não é, irmãs? E a Bíblia diz que Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém, irmãs? Quanta coisa boa o Senhor preparou para nós. A mesa está farta, não é? A mesa está farta, irmãs. Palavras das irmãs, palavras das crianças. Coisa linda que eu estava ali, eu pensando, Senhor, como o Senhor prepara tudo muito bem, como o Senhor fala conosco, como o Senhor é bondoso para conosco. Amém, irmãs? Glória a Deus. Eu quero ler com as irmãs o texto nesta noite, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Vamos ler do verso 8, o 9 e o 10. Diz assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa, procura atentamente, até encontrá-la. E quando a encontra, reúne, chama, convida, manda um zap às suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo. Ô, irmã, alegre-se comigo. Alegre-se no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegre-se comigo, pois eu já encontrei. Quem já encontrou? Quem já encontrou? Essa noite as irmãs acharam aí umas moedas, umas dracmas. Pois já encontrei a minha moeda perdida. Ou a dracma perdida. Amém? Olha, irmãos, eu vou aproveitar tudo que vocês já fizeram aqui. Eu só fui colhendo, misturando um pouquinho disso, porque Deus já começou a falar profundamente conosco aqui nesta noite. O capítulo 15 de Lucas é um capítulo que é considerado, assim como dizer, sobre ele, o capítulo de achados e perdidos, ou perdidos e achados. Por quê, irmã? Porque Jesus conta muitas parábolas. E no capítulo 15, ele conta 3 parábolas. Ele inicia contando a parábola da ovelha perdida. Mas antes de eu falar da ovelha perdida, eu preciso dizer por que é que Jesus contou essas 3 parábolas. Porque é importante. Essas três parábolas falam do amor de Deus, do grande amor de Deus. E foi a maneira que Jesus encontrou para tocar e para falar aqueles que ouviam a sua palavra. Ouviam a sua palavra. Quem é que estava ao redor de Jesus? Chegavam os publicanos e chegavam os pecadores. E Jesus não fazia acepção de pessoas. Eu quero dizer, não fazia e não faz. Não faz acepção de pessoas. Todos aqueles que chegavam até Jesus para ouvi-lo falar, para ouvir o seu ensinamento, era bem recebido, e Jesus ia ensinando, Jesus ia falando, e Jesus ia curando, Jesus ia fazendo coisas maravilhosas, de sorte que alguns diziam: nunca ouvimos tal coisa. E eles voltavam para ouvir Jesus. Mas ali havia um grupo de fariseus que ficavam olhando e observando que Jesus dava atenção para aqueles homens, para aquelas pessoas que eles não consideravam dignos. E julgavam que Jesus não devia dar atenção àquelas pessoas. Porém, Jesus dava atenção e Jesus conhecia o coração. Nessa noite nós cantamos um cântico que diz assim: sonda-me. Deus sonda os corações. E Deus sondava os corações dos fariseus, que eles não conheciam o amor de Deus, e por isso eles achavam que devia separar as pessoas ou desprezar as pessoas. Então Jesus, sabendo disso, começa a contar parábolas. Parábolas é uma ilustração. Parábola é uma história para ensinar através dela. Jesus conta
primeiramente, a parábola da ovelha perdida. Eu vou passar rapidamente por ela. Um pastor de ovelhas, possuía 100 ovelhas. 100 ovelhas aos seus cuidados. Um dia, ao contá-las, quando chegou no 99, quando ele foi falar 100, cadê o número 100? Olha para um lado, olha para o outro, procura, e não tem. A ovelha ficou perdida. Então, ele deixa as 99 no aprisco e sai a procurar uma só ovelha. Alguém pode dizer assim, mas eu tenho 99, né, Solange? Eu vou cuidar, deixa para lá, é só uma só. O que Deus está expressando, o que Jesus está expressando com isso? O amor, o valor de uma alma. Ele saiu atrás da ovelha perdida e procurou. Quando achou, colocou em seus ombros, voltou para casa, feliz, alegre, e diz assim: olha, vamos nos alegrar, porque eu já encontrei a minha ovelha perdida. A outra parábola é do filho pródigo. Antes de nós entrarmos nessa, vou falar um pouquinho também do filho pródigo. Um pai tinha 2 filhos. Todo mundo bem ali. Abastança. Comia bem. Se vestia bem. Estava tudo bem. Mas de repente chegou o filho mais novo e disse: pai, dá-me a minha herança, porque eu quero ir embora. O relato não conta o que é que o pai respondeu. Quem sabe tentou dizer: mas meu filho, por que você vai embora? Olha só, eu fiz alguma coisa, eu te trato mal, aconteceu alguma coisa, você não está se alimentando direito, você não está se vestindo direito. Não, o fato é que eu quero ir embora. Eu quero sair daqui. E foi embora. O pai, com um pesar no coração, deu-lhe a sua parte e ele foi embora. Passados os tempos, ele gastou. E quando ele se viu em apertos financeiros, ele procurou trabalhar, mas ninguém lhe dava nada. Perdeu os amigos, não tinha nem comida mais para comer. Ele pensou assim: ai meu Deus, eu vou voltar para casa do meu pai. Lá eu tinha tanta abastança, lá eu tinha comida, tinha roupa, tinha fartura e nada. Deixa eu voltar para a casa do meu pai. E voltou para a casa do pai. E quando ele volta para a casa do pai, o pai não disse: não, você aqui não entra mais não. Eu já te dei a tua parte, você já gastou, você esbanjou, agora vai procurar serviço que eu não quero. Mas você, não. Quando, diz o texto que quando ele vê o filho vindo de longe, ele se alegra. Ele sente prazer. E quando o filho vem, diz: pai, perdoa-me porque pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou merecedor de ser chamado teu filho. Mas sim, pai, aceita, me perdoa. Então o pai alegremente abraça o filho, beija o filho, da saudade que sentiu. Eu penso que ele, na hora que ele abraçou o filho, pensou: que bênção que você voltou. Eu até pensei que você tinha falecido, até pensei que tinha acontecido alguma coisa com você. E abraça o filho e diz para o empregado: olha, vá lá e pegue a melhor roupa para ele. Pegue calçados, o anel nos dedos, o sinal de aliança. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido. Estava perdido, mas o encontrei. E na parábola da dracma perdida, não é mais a ovelha, não é mais o filho, mas é uma moeda. Uma moeda. Sabe o que valia uma moeda? Esta moeda dracma. Solange, eu preciso de água, por favor. A dracma valia o dia de um serviço de uma pessoa. Era o valor. E como é que ela conseguiu essas 10 dracmas? A mulher, a moça, recebia esse dote quando ela se casava. Ela recebia essas dracmas. E era muito importante ela cuidar dela. Seria como fosse um investimento. Seria como se fosse guardar por uma necessidade extrema. Você já pensou nisso? Às vezes a gente precisa guardar para alguma necessidade extrema ou para algum sonho que a gente tem. E ela guardava aquilo. Diz os estudos que muitas delas enfeitavam os seus cabelos com aquelas moedas.
Era como um ornamento. O fato é que trazia recordações emocionais, mas era um valor bom. E diz o texto que um dia ela perdeu uma daquelas dracmas. Quantas eram? Quantas dracmas eram? Quantas? 10 dracmas. E ela contando ali, contando, não achou. Deu 9 só e faltou uma dracma. Eu lendo esta palavra, eu me lembrei que, quando mais jovem, a gente ouvia mais o rádio, não tinha tanta televisão, nem a internet. Então a gente ouvia os programas de rádio. E tinha um programa de rádio que se chamava assim, Achados e Perdidos. O locutor dizia assim, que alguém que tivesse perdido algum documento, ou uma chave, algum bem, ele ligasse para lá e colocasse na rádio. E assim as pessoas faziam. Ligavam para o locutor e falavam, olha, eu perdi a chave, eu perdi um documento. Aí ele anunciava, olha, perdeu-se tal. Se alguém encontrar, por favor, traz aqui. Então a pessoa, quando achava aquilo, retornava para o locutor trazer, olha, achei a chave, achei o documento, achei isso, achei aquilo. E ele avisava na rádio sobre isso. Quando eu leio esta parábola, eu aprendo sobre o amor de Deus, o profundo amor de Deus. Nesta noite nós já cantamos, nós já ouvimos, e eu quero dizer mais uma vez, que você tem valor. Diga comigo, eu tenho valor. Agora diga para a sua irmãzinha do lado, você tem valor. Agora eu quero dizer por que é que você tem valor. Você tem valor porque você foi criado à imagem e à semelhança do Criador. Deus a criou. Deus criou o homem do pó da terra. E depois, passados alguns dias, viu que ele estava só. Então fez-o dormir e tirou uma costela e formou a mulher. E aí estamos nós. Segundo aquilo que Deus quis para nós. Colocou o homem e a mulher num jardim. E nesse jardim havia tudo o que eles precisavam. Tudo. Tinha tudo para ser feliz, como a Evelyn falou. O motivo de ser feliz, tinha alimento. A terra produzia, sem Adão precisar lá rixada. Não havia necessidade do suor do rosto. Eva não tinha provado nenhuma dor. Eles tinham o privilégio de, na viração do dia, o Pai, o Deus, o Criador, ia lá e conversava com eles. Pensa nisso, irmãos, que privilégio ouvir a voz de Deus. Todos os dias Deus passava lá e conversava com Adão e conversava com Eva. Estava tudo muito bem, estava muito feliz. Mas de repente surge o inimigo, o enganador, que entra na serpente e engana Eva para comer do fruto. E comendo do fruto, desobedeceu. E quando o Senhor Deus chegou no jardim naquele dia, eles não foram receber Deus como outras vezes. Eles estavam escondidos, porque eles estavam com vergonha. Então Deus chama, Adão! E ele não apareceu. E Deus falou para ele, você comeu da árvore que eu te disse que não comesse? Aí foi aquele jogo de empurra. A mulher que tu me deste, me deu e eu comi. E a mulher disse, não, pera lá. Senhor, é que a serpente me enganou e eu comi. Então, veio naquele momento, Deus dizendo para eles assim, olha, eu ordenei que vocês não comessem, agora vocês não podem ficar mais aqui no jardim. Porque vocês podem comer
da árvore da vida e viver eternamente. Isso não pode acontecer. Então Deus colocou uma sentença. Eu estou falando do que eles tinham, e eu vou falar um pouquinho do que eles perderam. Eles tinham comunhão com Deus, perderam a comunhão por causa do pecado. Eles tinham provisão. Deus cuidava deles, alimentava eles. Tudo o que eles precisavam tinha ali. Eles também perderam isso. Eles não tinham dor. Eva começou a ter dor do parto. E as mulheres sabem disso. Ela não sabia o que era perca de um filho. Perdeu Abel. Foi só perdendo. Depois que eles saíram do paraíso, foi perda, 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 perda. E foram se afastando, se afastando, se afastando de Deus. Mas Deus, que não desiste do homem, fez um plano. Que haveria de resgatá-lo. Haveria de buscá-lo. Haveria de trazê-lo novamente. A Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Não poderia o homem perder-se, porque Deus o ama. Deus nos ama. Você tem valor, porque Jesus pagou um alto preço. O texto diz que a mulher, percebendo que ela não tinha perdido uma dracma, ela acende a luz. Em João, o Evangelho de João diz que Jesus é a luz do mundo. Ele ilumina as trevas. Ele tira as trevas. Quando ele vem, quando ele anda, aqueles que andam após ele não andarão em trevas. Diz que a mulher acendeu a candeia. Jesus é a luz do mundo. Jesus ilumina as trevas. Jesus vem orientar, Jesus vem dirigir. Quando Jesus nasceu, antes ele estava com o Pai, quando nós fomos criados. Ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, disse João. Mas ele veio como luz. Primeiro veio João para testificar da luz. E João disse, não, eu não sou a luz. Jesus é a luz verdadeira que ilumina todos os homens. Portanto, não é necessário andar em trevas. Jesus já veio para iluminar a nossa vida. Aqueles que andam em trevas é porque ainda não deixou a luz de Jesus brilhar no seu coração. Mas mais uma coisa a mulher fez. Depois de acender a candeia, ela varreu a casa. Procurar o que se perdeu. Nesta noite, na dinâmica da Evelyn, no cântico da irmã também, ela disse assim que nós podemos perder sonhos, nós podemos perder vários tipos de perda. Nós podemos perder dentro e fora. A mulher perdeu dentro de casa. E quando a gente pensa assim, se está dentro de casa, não está perdido. É só procurar e achar. Mas não era fácil isso, irmãs. Não era fácil. Hoje, a irmã Leandra já deu uma pitada naquilo que era. A casa pequena, quando havia janela, era uma pequena janela, só uma porta. Não havia iluminação. Perder uma dracma ali, irmãos, era coisa muito séria. Precisava realmente acender a candeia. E ela acendeu a candeia, olhou, mas não deu conta de achar. Então ela precisou usar a vassoura. Quando nós pensamos na vassoura, nós pensamos assim, fez uma faxina, fez uma limpeza. Jesus veio como a luz do mundo. Veio pagar um alto preço por mim e por você. E quando ele derramou o seu sangue, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando Deus olha agora para nós, não vê o pecado, mas vê a justiça de Deus, através do sangue de Jesus derramado. Acendeu a luz, varreu a casa.
Isso Jesus fez por nós. Jesus veio como luz do mundo, tomou o nosso lugar na cruz, pagou um alto preço e nos limpou com o seu precioso sangue. Oh, louvado seja Deus. A mulher, depois de procurar e achar a candeia, sentiu uma alegria muito grande. Então ela disse: olha, eu vou chamar minhas vizinhas, eu vou chamar minhas amigas e vou dar agora uma festa, porque eu já achei a minha dracma perdida. Fomos achadas por Deus. Por isso o tal valor. Você está aqui porque você foi achada por Deus. Todos nós estamos distante de Deus, separados de Deus. Mas Jesus veio e nos trouxe para a sua luz, limpou-nos com o seu sangue. Agora nós fomos encontradas por Ele. Estamos aqui porque Ele nos encontrou. E qual não é a alegria de Deus por a minha vida e por tua vida? Tão quanto a da mulher que achou a dracma perdida, Jesus disse assim: assim eu digo que há grande alegria no céu quando um pecador se arrepende. Esta história para dizer que nós temos valor e que somos a imagem e semelhança de Deus. Esta história para dizer que Jesus veio e pagou um alto preço por mim e por você. Salvou-nos, nos mostrou a luz da sua palavra e purificou de todo o pecado. Esta parábola para nos reunir aqui nesta noite, para dizer que eu e você somos valiosas para Deus. Amém, irmãs? E eu creio que assim como Jesus disse que há alegria no céu diante dos anjos por um pecador que se arrepende, eu creio que nesta noite Jesus está alegre, Jesus está contente, porque nós estamos reunidos aqui para adorar e bendizer o seu santo nome, porque Ele vê que o sacrifício que Ele fez, o preço alto que pagou, tem nos alcançado para a glória de Deus. Amém, irmãs? Glória a Deus, louvado seja Deus. Eu quero convidar as irmãs agora, fiquem em pé, vamos fazer mais uma oração. E depois a palavra está com a Denise.